O zinco é importante para a saúde óssea? Sim, um mineral muito abundante em diversas reações enzimáticas do nosso organismo. Muito bacana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se agora aqui no canal da Artrose, que já tem mais de 100 mil inscritos. Parabéns. Parabéns. Aê! Então, nós vamos falar sobre zinco. O zinco, então, é um mineral importante e que vai ter ação sobre o sistema imunológico, vai ter uma ação antioxidante e o que mais? O que ele vai fazer? A saúde óssea, né? Que a gente não pode Saúde deixar. óssea, vai ter ação reprodutora. Na saúde óssea, ele vai se ativar junto com a vitamina D3 na formação óssea e também vai se ligar à vitamina A, melhorando a mineralização óssea. Isso dito, o zinco, depois a Fabiana Góes vai falar onde é que tem o zinco, em que alimentos, como é que consome, tudo mais. E você consegue medir no sangue o zinco, sabia? Mas dentro da hemácia. Hemácia é aquela célula, também chamada eritrócito, que tem na corrente sanguínea, que dá essa coloração vermelha ao sangue. Então é no eritrócito que vai estar o zinco. Você tem que fazer o exame do zinco eritrocitário. Exatamente. Muito bom. E aí? Já sabemos que é importante, então, para mineralização óssea. É importante junto com a vitamina A, ele ativa a vitamina D. E onde é que vai ter o zinco? Pois é, isso é uma pergunta muito importante, até as pessoas refletirem que tanto as vitaminas quanto os minerais, eles precisam ser ingeridos diariamente, porque muitas vezes a gente não faz esse depósito de minerais e vitaminas suficiente para garantir todas as funções adequadas ao organismo. Por isso a alimentação precisa estar bem equilibrada para essa ingestão ser diária. E o zinco, de uma maneira geral, com todos esses inúmeros benefícios, ele tem ação a partir da alimentação adequada. Quais seriam os principais alimentos, então, que a gente poderia abordar para que você entenda como o zinco vai fazer parte da tua reposição diária alimentar? Por meio dos cereais integrais. Cereais integrais. As carnes são importantes fontes de carne zinco. Eu não sabia. Cereais integrais, carne, o que mais? Curiosamente, talvez não seja um alimento muito comum na tua refeição, mas a gente precisa citar ele, as ostras. É um alimento rico em zinco. Quem mora no litoral, né, muitas vezes tem acesso, não? É verdade. Pode consumir, em 100 gramas do alimento, a gente tem um conteúdo significativo, 91 miligramas de zinco nesse alimento. E muitas pessoas perguntam, simplesmente comer, né, os alimentos garante a absorção deste mineral na alimentação? Existem fatores antinutricionais que podem prejudicar, então, essa absorção ingestão. do zinco? Exatamente. Olha, que fatores que podem impedir a absorção do zinco? Os conhecidos fatores antinutricionais como os fitatos. Os fitatos fazem complexos no intestino delgado com o zinco, impedindo com que essa absorção seja adequada. E onde eles estão muito presentes? Nas plantas, nos vegetais. Então, dietas com alto teor de vegetais podem comprometer a ingestão do zinco. E existe sim competições por sítios de absorção, como se fossem as portas de entrada no intestino, entre outros nutrientes, como no caso o ferro, que trazem prejuízo nessa absorção. Então, a gente sabe que, inclusive, indivíduos, e isso a gente mais refere com relação à suplementação, porque a alimentação existe uma sinergia. O organismo se protege com a belíssima, né, equilíbrio dos nutrientes no próprio alimento. E a suplementação que merece muita atenção do horário correto para ser ingerido. Tá. Quem deve suplementar? Receber suplementos do zinco, por exemplo? Indivíduos com baixa ingestão de proteína, indivíduos vegetarianos tem uma boa indicação, aqueles indivíduos que têm um fator, um hábito intestinal muito intenso, muitas vezes se perde, ou uma perda pelo próprio suor, tá? Isso é outro relevante. E existem, inclusive, outros fatores que podem, algumas medicações anticoncepcional pode espoliar um pouco a forma, né, a absorção do zinco, então em alguns momentos há necessidade, como o André falou, sempre observando como estão os níveis séricos desse mineral. Medido no sangue, né? Exatamente.
Bom, e que horário que tem que tomar, então, o zinco? Como é que é? Com que elemento da dieta? Em que momento? Exatamente. Nos conta, Fábio, por favor. No geral, as formas mais adequadas são as formas queladas, são aquelas que protegem o mineral de ação com outros nutrientes, isso garante, então, evita essa interação com outros. O horário, sempre que possível, com proteína, porém, evitando aquelas ricas em ferro, como as carnes vermelhas, de preferência uma carne branca, garante uma melhor absorção do próprio zinco. Evitar a absorção direta, então, com muita fibra naquela alimentação, é outro fator bem importante. E a vitamina C tem um fator muito sinérgico com o zinco. Então, ela também Vitamina garante... C também é bom. Exatamente. Olha que bacana. Por isso que é muito comum se observar, obviamente, pensando no sistema imunológico, essa ligação. Agora você descobriu por que tem vitamina C junto com o zinco. Pois ajuda. Exatamente. Muito bacana. E o que mais? Importante ressaltar que há muitas pessoas que procuram suplementação em farmácias e observam ali 30 miligramas de zinco. Quanto mais zinco, melhor? Não. Muitas vezes esse excesso de zinco pode prejudicar o equilíbrio com o cobre e isso desregula, desequilibra, então, enzimas importantes do processo antioxidante, como a superoxidismutase. Quando a gente fala de artrose, né, a gente fala de processos antioxidantes, a gente quer defender, então, para que a cartilagem fique firme. E aí a gente acaba prejudicando. Então, é importante saber como o horário e quantidade a ser, né, reposta para a tua necessidade. Tá, mas em média quanto? Você disse que não pode ser demais, Sempre mas qual é o ideal, Dani? Existe uma recomendação de ingestão diária, de 8 a 11 miligramas de zinco ao dia, dependendo da faixa etária e dependendo do sexo. No geral, doses maiores pode ser feita essa reposição desde que venha a sinergia com o cobre. Então, existe na proporção de 15:1 e 20:1 entre zinco e cobre. Olha só, então você aprendeu sobre vitamina A, sobre vitamina D, sobre zinco, sobre vitamina C e sobre cobre. Exatamente. Puxa, acho que ficou bem completo, né? Bem completo. Então, agradeço de novo a você. Obrigada. Fabiana Góes, nutricionista do canal da Artrose, muito obrigado. Se você gostou desse tipo de conteúdo, inscreva-se imediatamente aqui no canal da Artrose. É isso? Isso aí. Inscreva-se. E põe no sininho.